Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui deixar a palavra de Deus mais uma vez para você através desse simples canal, tá bom? Você que é do YouTube, aquilo que eu sempre peço, deixa o seu joinha, seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Compartilhe também e deixe o seu joinha, tá bom? Bom, os cuidados dessa vida é o título da nossa mensagem. E eu falo para você que me assiste, uma coisa impressionante que nós temos visto todos os dias, o quanto as coisas dessa vida têm distanciado muitas pessoas da presença de Deus, né? Ainda no dia 25, né, desse mês, as pessoas comemoraram o Natal, né, dizendo que Jesus nasceu no Natal, que eu já tenho um vídeo falando sobre isso, que para mim é uma grande mentira, que infelizmente muitas igrejas evangélicas acabou adaptando a isso, né? Mas não está na Bíblia a data que Jesus nasceu. Existe uma data, mas a Bíblia preferiu não deixar essa data, né? Então eu não tenho que ficar inventando coisa onde não tem, né? E às vezes as pessoas falavam assim, que Jesus nasceu no Natal, né? Mas para você ver, se Jesus realmente tivesse nascido no Natal, ele iria ficar decepcionado, né? Ele iria ficar triste, porque as pessoas se ocupam com tantas coisas, né? E se iriam se esquecer dele, né? Como aconteceu na época de seu nascimento, né? Jesus nasceu numa manjedoura porque nos hotéis da época, né, nas estalagens, não existia lugar para ele, né? Então, para você ver hoje, não acontece diferente, não. Como as coisas dessa vida têm tomado conta da vida das pessoas, que às vezes elas dão o que sobra para Deus. Tem gente que em época de Natal ela some. Eu faço parte de uma igreja, eu vejo na igreja a qual eu faço parte, que tem pessoas em época de festa, ela se ocupa tanto com trabalho, com ocupações, com família que vem de fora, né? Que às vezes a pessoa não tem tempo nem para participar de um culto. Ou ela dão aquilo que sobra, né? Faz a oferta de Caim, né? Oferece a pior coisa para Deus, e mesmo assim elas vão para o culto, mas doida para que o culto acabe logo, para que ela volte aos seus afazeres. Então, é muito triste isso, né? É muito triste. Às vezes muitas pessoas desejam a salvação, mas não tem prazer de estar com Deus, não tem prazer pelas coisas de Deus. Se ocupam com tantas coisas terrenas, com tantas coisas desse mundo, com seus afazeres, e muitas das vezes acaba ficando de lado as coisas de Deus, né? É muito triste isso. Eu tenho um texto da Bíblia que Jesus ele compara, ele faz duas comparações. Ele compara a sua vinda como no dia de Noé e também como no dia de Ló, né? E por que Jesus faz essas duas comparações? Porque na época de Noé e na época de Ló também era desse jeito, né? A Bíblia fala, você conhece a história, você já deve ter ouvido falar da história de Noé, que ela chega a ser mais famosa do que a de Ló, né? Que também é famosa, mas eu acredito que a de Noé seja mais, não sei se eu estou enganado, mas eu creio que a de Noé seja mais mesmo. Se eu estiver enganado, que o Espírito de Deus assim me corrija. Mas, para você ver, como que era a época de Noé e a época de Ló. Era igual a hoje,
né? A época de Noé e de Ló era uma época qual o pecado estava reinando, todo tipo de depravação, homem com homem, mulher com mulher, prostituição, né? Ganância, e, e na época de Ló e de Noé também, as pessoas tinham as suas ocupações, né? As pessoas se preocupavam em satisfazer os seus prazeres, participavam de festas, de reuniões, de, enfim, divertimentos, trabalhos, né? Ou seja, prosseguiam a sua vida ignorando as coisas que iam acontecer. Na época de Noé, Noé levou 100 anos, né, para construir a, a arca, e nesses 100 anos ele pregou para o povo, né? Durante esse tempo, melhor dizendo, ele pregou para aquele povo. E com certeza o povo o ignorava, né? Estava vivendo a sua própria vida, os seus próprios prazeres, e não estavam nem aí para o que iria acontecer. E a Bíblia diz que o dilúvio veio e acabou com aquela geração. E eu vou ler para você o texto de Ló. Jesus faz duas comparações, ele fala de Noé, mas eu vou ler para você, né, a parte de Ló, que também é quase a mesma coisa, né? As pessoas estavam distraídas, né? A gente conhece a época de Ló, a qual Deus havia mandado lá, né, ordem, né? Deus havia enviado lá os seus mensageiros para que tirasse Ló e a sua família daquela cidade, né? E Deus havia falado com Abraão que iria destruir aquela cidade com fogo, né? E assim foi. E como estava aquela cidade? Era uma cidade com as pessoas viviam no pecado, né? Como eu já disse agora, viviam no pecado, estavam ocupadas com seus afazeres, vivendo a sua vida, né? E não estavam nem aí, vamos assim dizer, para nada. E Jesus ele fez essa comparação com a sua volta. Meu amigo e minha amiga, não podemos ignorar as coisas que estão acontecendo. Ainda há pouco tempo, há poucos anos, nós vivemos uma pandemia. E a pandemia, né, a mídia, a televisão, o rádio, a internet, parou de falar e as pessoas se esqueceram desse tempo. Não estou dizendo que a pessoa deva ficar alarmada, com medo, não é isso. Mas essa pandemia, infelizmente, para muitas pessoas não serviu para nada. A pessoa ela tem se aprofundado cada vez mais no pecado, tem dado ocasião cada vez mais à sua carne, e tem se ocupado com seus afazeres e tem se esquecido de Deus. Hoje em dia as pessoas arrumam 2 empregos, 3 empregos, né? Estão se preocupando com dinheiro, com a ganância em querer mais, né? Correndo atrás dos seus interesses, e as coisas de Deus estão ficando de lado, né? É claro que a gente tem que viver a nossa vida enquanto a gente está nesse mundo. Não estou dizendo que você vai deixar de viver sua vida, né, para se colocar no meio do mato, numa redoma de vidro, aguardando a volta de Jesus e parar a sua vida. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que as pessoas deveriam priorizar mais as coisas de Deus, não as coisas terrenas, as coisas desse mundo. A Bíblia diz no Evangelho de João que nós devemos trabalhar pelo pão que dura a vida eterna, não pelo pão que perece. Ou seja, as pessoas estão trabalhando pelas coisas dessa vida somente. Estão se esquecendo que a sua vida aqui existe um prazo de validade, que a qualquer momento a morte pode bater à sua porta, como já aconteceu com várias pessoas que eu também conheço, né? Aquelas que partiram com Cristo, amém.
Mas agora eu pergunto para você, e aquelas que partiram sem Cristo? É muito triste, porque a morte todos vão enfrentar. O problema não é a morte, o problema é depois da morte. Né? Que as pessoas têm se esquecido desse detalhe. Estão tão preocupadas com as coisas dessa vida que têm se esquecido desse detalhe. E Jesus também, ele fala aqui de sua vinda, do final de todas as coisas. Meu amigo e minha amiga, este mundo teve um começo, este mundo teve um meio, e este mundo vai ter um fim. Assim como não foi nos dias de Ló, a qual aquela cidade foi destruída, este mundo também vai ser destruído para poder ser restaurado. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que serão novos céus e nova terra. Agora, quem que vai fazer parte desses novos céus e nova terra? Serão todos? Negativo. Serão aqueles que se preocuparam com a vida espiritual, com as coisas de Deus. São aqueles que priorizaram as coisas do alto em primeiro lugar. Então pense nessa palavra. Olha só para você ver, para a gente concluir a nossa meditação. Versículo 28, eu repito, Jesus ele fez a comparação de Ló também, está nesse mesmo capítulo, tá? De Lucas 17, mas eu vou ler só a parte do Noé, que é quase a mesma coisa, né? Aqui está bastante calor. As pessoas estão ignorando, meu amigo e minha amiga, os sinais que nós estamos vendo. Olha o tanto que o sol tem estado quente, lugares aí que o sol, lugares nada, eu acredito que a maioria do Brasil, a maioria do lugar do Brasil, do mundo, o sol está quente, queimando, não estou falando em todos, mas alguns, né, do Brasil, do mundo, o sol está queimando, pessoas estão morrendo, né, passando mal. O Apocalipse fala isso, que as pessoas, alguns iriam se desmaiar por causa da quentura do sol. É muito triste isso, as pessoas ignorar o que está acontecendo, né? Os dias seriam abreviados, eu já falo muitas vezes isso, muitos anos eu venho batido nessa tecla, Mateus 24, verso 22, Jesus disse que nos últimos tempos, os dias seriam abreviados, e nós estamos vivendo esse tempo, meu amigo e minha amiga. Não podemos ignorar. Vigia a sua vida. Priorize aquilo que é sagrado. Priorize as coisas de Deus. Cuidado com os cuidados dessa vida. Olha lá, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, né? Comiam, bebiam, casavam-se, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, as pessoas participavam de festas, satisfaziam os seus prazeres e também vivia a sua vida normal, trabalhando, né, correndo atrás dos seus interesses. Mas o quê? Se esquecendo daquilo que é espiritual, daquilo que é de Deus. É o que acontece hoje. As pessoas estão tão ansiosas para ganhar dinheiro, né, para pagar suas contas, que tem deixado aquilo que é de Deus cada vez mais para trás. E é muito triste isso. Vamos lá, continuando, verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, né? Ou seja, um fogo forte, né? E destruiu todos. Olha só. Olha só. Ou seja, é o que vai acontecer com este mundo. As pessoas podem achar que é fantasia, que é brincadeira, mas não é não. É o que vai acontecer com este mundo. Esse mundo vai acabar. Jesus, ele vai voltar para levar o seu povo. E a ira de Deus virá sobre esse mundo, como veio sobre Sodoma
e também Gomorra. A igreja vai ser tirada dessa terra. O povo de Deus vai embora. Só que quem que vai com Cristo? Só aqueles que foram dele. Aqueles que verdadeiramente se preocuparam com a sua vida espiritual. Aquelas pessoas que foram as virgens prudentes, né? As 5 virgens prudentes que mantiveram as suas lâmpadas acesas, que se preocuparam com a sua vida espiritual. Então, meu amigo e minha amiga, tome cuidado, corra atrás dos seus interesses, sim, viva a sua vida. A Bíblia não está condenando você por você correr atrás dos seus interesses, você ter o seu trabalho, você conquistar aquilo que você deseja nessa terra, né? Você ter o seu lazer com a sua família. A Bíblia não está condenando isso. O que a Bíblia está condenando é as pessoas priorizar essas coisas e se esquecer das coisas de Deus. Deixar Deus, não vou nem dizer em último plano, mas muitas pessoas deixam Deus fora dos seus planos por causa das coisas dessa vida. Então, cuidado. Medite nessa palavra, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.